queridos companheiros que nesse momento estejam em casa, onde estiverem, recebam nosso abraço fraterno, muito embora, devido às condições sanitárias, nós estamos falando praticamente para que seja ouvido e visto em casa. Mas, aos companheiros espirituais que estão conosco, presentes, enviamos também o nosso abraço, o nosso carinho, agradecemos deles já a presença dos companheiros e esperamos que venhamos a ter uns momentos agradáveis de aprendizado. Como é praxe, nós vamos então fazer a nossa prece, com os pensamentos elevados a Deus e a Jesus. Agradecemos, Senhor, por esses momentos em que podemos, mais uma vez, levar a todos aqueles que necessitam da instrução, dos ensinamentos que o mundo espiritual nos trouxe, as palavras de Jesus, que possamos ter um aprendizado tranquilo, sereno, e termos todo o nosso estudo, toda a nossa palestra levada a bom termo. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Meu nome é Hermes, sou um trabalhador da casa, voluntário, e hoje foi nos dado a tarefa da palestra, a difusão doutrinária, e temos como tema a obsessão e tormentos, transcorrido das obsessões, e também reconstituição da nossa vida. No Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que se faz, que Kardec faz, é quem é Deus? E como resposta, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, criador de tudo, causa primeira ou causa primária. E já na questão 115 do Livro dos Espíritos também, quando é perguntado sobre a criação, e é-nos dito que Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Os espíritos o ser inteligente da criação, mas fomos criados simples, ignorantes, no sentido do conhecimento. Porque se fôssemos criados já com todo o conhecimento, qual seria o mérito? Então Deus nos colocou no mundo, nos deu a inteligência, e como se traçado uma linha, desde o ponto da ignorância até o conhecimento. Então nós, através das nossas existências que viríamos ter, iríamos nos aprimorando e evoluindo. Só que, nesse percurso em que nós nos propusemos, depois da criação, digamos assim, ou nas reencarnações, nós vamos adquirindo alguns hábitos, alguns vícios, vamos ficando um tanto quanto desequilibrado em nosso raciocínio. Não são todos, obviamente. Mas o que é que acontece? Na nossa vida de relação, nós vamos nos encontrando com outras pessoas e, nesses encontros e desencontros, muitas vezes fazemos coisas
degradantes, coisas não boas em relação às leis de Deus. E o que acontece, então? Nós vamos fazendo as atitudes através das nossas emoções, fazemos muitas vezes atitudes não boas e esquecemos dos ensinamentos de Jesus, quando ele diz, enquanto estiver no orbe terrestre, enquanto estiver encarnado, procure se reconciliar com seu irmão. E o que acontece? Nós, às vezes, arrumamos confusão, brigas, maledicências com outras pessoas, são irmãos nossos, mas permitimos que venhamos a desencarnar com essas atitudes. Então, em vista disso, quando uma pessoa desencarna tendo um problema junto a nós, ou nós junto a essa pessoa, dependendo do mal que fizermos, seja uma maledicência ou num ato, uma atitude mais cruel, nós vamos deixar ou vamos permitir que a pessoa no desencarne, uma vez livre do corpo físico, possa a nos perturbar. E aí que acontece algumas obsessões. A obsessão nada mais é do que uma atitude de uma entidade, de um espírito, e vale dizer que é espírito inferior, que a obsessão sempre é feita por espírito inferior. Os espíritos superiores jamais farão obsessão. Pelo contrário, está junto a nós para nos ajudar. Mas aqueles irmãozinhos que ainda não chegaram a uma categoria boa, dentro de uma escala espiritual, conforme encontramos no Livro dos Espíritos, na questão número 100, esses ainda têm aquela atitudes de revanche, que algumas vezes, ou outras vezes, eles foram menosprezados por uma pessoa, enquanto encarnados. E quando se ouvirem livres da matéria, eles podem, e alguns fazem, muitos fazem, a obsessão. Eles pensam, eles fazem, logram, né, ter o domínio sobre a pessoa. E, se a pessoa não estiver bem sintonizada, que é a questão de sintonia, porque a obsessão, ela nunca é unilateral, ela tem duas vias. Há a necessidade entre o obsessor e o obsediado, uma linha de transmissão, uma frequência, para que haja, então, essa conexão. Ora, sabendo que o desencarnado tem mais condições de perturbar o encarnado, através do pensamento, ele espera com que a pessoa que está encarnada, por exemplo, esteja num momento de fraqueza mental, espiritual, e quando baixa a sua frequência dos pensamentos das coisas boas, faz com que, ou permite com que um espírito que tenha alguma rincha do passado se faça presente. Não quero dizer com isso que é só os espíritos desencarnados que atuam sobre os espíritos encarnados, né? Os mortos sobre os vivos. Não é assim. Que a obsessão, ela pode ser de desencarnado para encarnado, como também de encarnado para desencarnado, encarnado e desencarnado e desencarnado. Há quatro tipos, vamos dizer, não seria bem tipos, seria um modo, né? Um modo forma de obsessão.
E tem casos, vários casos. Num livro do Divaldo Franco, ele narra uma história em que, num trabalho de desobsessão, toda vez que tinha aquela reunião, havia um espírito que chegava próximo de uma médium e ali ele fazia tudo que tinha direito para perturbar a médium e, ao mesmo tempo, a sessão, no caso, né, a reunião. E vai, que vai, toda vez vinha aquela entidade, batia, fazia, gritava. E um dia, numa dessas reuniões, quando essa médium deu a passagem a esse espírito, o diretor do trabalho, daquele dia, disse: querido irmão, infelizmente, nós não temos mais o que fazer com você, porque nós estamos recebendo você há horas, há vários dias, estamos dando as instruções melhores possíveis, estamos trazendo carinho, amor, perdão ao seu conhecimento, mas não sabemos mais o que fazer com você. Então nós vamos direcionar você a Deus, a Jesus. Só eles que vão talvez ajudar, porque nós não temos mais condição. Aí veio então o problema que é gerado entre a obsessão do encarnado para o desencarnado. O Espírito simplesmente disse assim: meu irmão, eu estou agradecido das suas palavras que eu tenho recebido aqui durante esse tempo. Realmente, cheguei nervoso, irritado, fazia bagunça, mas com as suas palavras, os outros irmãos que dirigiam o trabalho, eu fiquei calmo, tranquilo. Mas hoje eu estou aqui para pedir que vocês falem com essa irmã, na qual eu estou me transmitindo através dela, para que ela pare de me incomodar. Aquilo foi um espanto. Um espírito dizer para que com o diretor do trabalho, para que essa irmã médium que estava dando a passagem para ele, parasse de perturbá-lo. Aquilo é um espanto. Quando terminou, então, a tarefa, o diretor foi falar com a médium, né? Irmã, houve assim, 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 assim. E o espírito disse que você deveria parar de perturbá-lo. E para o espanto do diretor, a médium, mas ele é um safado mesmo, e começou a xingar a entidade, o espírito. Quer dizer, ela estava obsediando um espírito desencarnado. Isso pode ocorrer. Pessoas que, às vezes, o marido morre e arruma a cama todo dia com um travesseirinho, como se o marido fosse dormir, já está desencarnado, aquilo perturba. É uma espécie de perturbação de encarnado para o desencarnado. E nós aqui vemos na Terra, entre um e outro, quantas pessoas vivem perturbando o outro, fazendo com que a pessoa entre na sintonia e traça mal as coisas para que a outra siga a coisa errada. E quanto mal a gente faz para os outros, ou que venhamos a receber o mal, isso vem trazer perturbações. Veja bem, existem, eu digo agora no caso seria tipos, né? Tipos de obsessão, né? Tem a simples, a fascinação, ou aquela subjugação, a possessão. Simples é aquela que a pessoa está em casa, está no trabalho, sai do trabalho, fecha a porta, será que eu fechei a porta? Aí volta. Porque as pessoas ficam tão preocupadas, as preocupações dão sentido com que com as entidades espirituais, ou mesmo encarnados, venham nos sugerir alguma coisa fora de uma realidade e a gente acaba aceitando.
Isso acontece. Como a mãe que tem um filho a primeira vez, primeiro filho, fica nervosa, perturbada com a criança, preocupada, melhor dizendo, e acorda, espera que o meu filho está respirando, e vai ver se o neném está respirando. Isso aí é porque a pessoa, naquela preocupação, faz com que alguém, alguma entidade, mexa com ela e ela vai fazer. Até a fascinação, né? Aquela que a pessoa fica tão fascinada, sabe que está fazendo uma coisa errada, mas tem certeza que está fazendo a coisa certa, quando é a coisa errada. Lembramos Paulo de Tarso, nosso grande amigo Paulo de Tarso, em que ele, passando pela Ásia Menor, na cidade de Icônio, trazendo ali o Evangelho de Jesus, num ambiente não muito bom, porque naquele local se falava muito de Moisés. A gente sabe que a turma seguia Moisés, tinha uma certa discordância com Jesus. Tanto é que houve aquela briga lá, que chegou a levar Jesus a ser crucificado. Então, Paulo estava em Icônio, num ambiente hostil até certo ponto, construindo a sua igreja pequenininha, levando ali o cristianismo, fazendo com que algumas pessoas aceitassem o cristianismo. E não é que uma moça noiva simplesmente se engraça com Paulo, gostou do Paulo. E o Paulo diz: minha filha, eu sou um mero trabalhador do Cristo, eu não estou com essas intenções, mas ela insistia. E um dia pede para falar com Paulo, na sua tenda, dizendo que é apaixonada por ele, que vai largar o noivo, e ele falando para ela que não era bem assim, entra o noivo. E Paulo leva um tempão para explicar ao noivo que não é nada daquilo. Estou resumindo a história por causa do tempo. E Paulo, então, levado à chefia do local, ele foi punido com 39 parece, 39 chibatadas em praça pública, devido que uma obsessão pela fascinação que a moça teve por ele. Fascinação é isso. E a pessoa, às vezes, sabe que está fazendo a coisa errada, mas acha que está certa. Já a possessão, mudou mais tarde, que antes seria a subjugação, aquele que faz coisas, né, não só moral, como física, para a pessoa fica num estado deplorável, muitas vezes. Tudo isso é parte de obsessão. E com essas obsessões, as pessoas vivem no tormento, como diz Joana de Ângeles, os tormentos urbanos procedem da consciência de culpa de cada criatura. Então, se a pessoa está sendo obsediada por alguma coisa, tem culpa. Ou tem culpa de não perdoar, ou tem culpa de ter perdoado. Não, perdoado não, tem culpa o outro que não aceitou o perdão. Então, o perdão seria uma palavra-chave para que se pensa ou que se possa dizer que a obsessão venha diminuir ou até terminar. Embora tenha que ser perdão, tem que ser dado de um lado e o outro aceito. Originário de outras existências corporais, o espírito herda as suas ações que ressurgem em forma de efeito. Ora, nós não temos uma única encarnação. Nós tivemos a primeira encarnação. E Deus, como generoso e bom, justo, Ele nos permite reencarnações sucessivas, existências. Só que essas existências, elas vêm para nós, para que nós vamos nos aprimorando, que a nossa meta é, diz alguns, a felicidade, outros dizem que é a evolução. Eu digo que a nossa meta é a evolução, a chegar a um estado de pureza. Aí, nesse estado, então, nós vamos ser felizes.
quando atingirmos a perfeição. Mas essa perfeição vai demorar para cada pessoa, porque nós temos a oportunidade das existências, temos a oportunidade das reencarnações, e nessas existências, a cada uma delas, nós temos que nos aprimorar, temos que evoluir. Só que nós titubeamos, pensamos sempre no nosso bem-estar. Nosso bem-estar é importante, mas às vezes o nosso bem-estar vem de encontro a outra pessoa, vamos perturbar outra pessoa. Muitas pessoas, para se sentir melhores, prejudicam a outra. E depois vem aquele problema do algoz a perturbar. E isso nós não mantemos numa única encarnação. Às vezes, várias reencarnações, a gente acumula esses infortúnios, esses problemas difíceis. Nós vemos por aí, atualmente, tanta gente que tem prazer em fazer o mal, mas gosta de fazer o mal, mata, rouba. Ora, obviamente, esses que são mortos dessa forma, certamente, se não forem bem instruídos no mundo espiritual através do perdão, eles vão aproveitar a liberdade que estão da matéria orgânica, do corpo físico, e vão aproveitar e pegar a pessoa que, por sinal, vai estar com a sua baixa vibração e dando ênfase para que ocorra, então, essa obsessão. Quando aquelas forem saudáveis, como diz, né, eles fazem bem fazer, e o inverso é verdadeiro. Quando as nossas atitudes são boas, que somos amigos de alguém, somos queridos, parentes, amigos, que seja, se desencarna, nós vamos ter dessa pessoa, se vier ao nosso encontro de alguma forma no pensamento, coisas boas, vão nos intuir. Né? Quando Kardec pergunta na questão 459 de O Livro dos Espíritos, se os espíritos estão à nossa volta, e Kardec e os espíritos respondem, não só estão à nossa volta, em outras palavras, eles estão quase que nos dirigindo, estão sempre nos intuindo. Essas intuições, muitas vezes, são dos espíritos. Nós achamos que sempre são nossas. Nós temos as nossas intuições, porque nós guardamos momentos de existências pretéritas e também das atuais. Então, nós temos as intuições. Mas existe também aquele toque do outro lado, que vem ao nosso encontro. E, se nós tivermos bons companheiros, fizemos sempre o bem, podemos ser ajudados. Mas, se fizermos o mal, seremos prejudicados. E isso tudo, esse prejuízo, é que vem ao nosso encontro através de tormentos. Vivemos perturbados. Quantas pessoas não conseguem fazer nada, quase, que é uma perturbação diária, e não se dá conta? A doutrina dos Espíritos nos ensina, nos explicam, e até nos consolam quando venhamos a compreendê-la. Isso vai existir sempre até que nós tenhamos o dom do perdão, né? Do amor. Diz aqui ainda em Joana de Ângeles, os teus tormentos atuais são tormentos que engendraste em existências passadas. Acabei de falar. Existências passadas. E também até as atuais. A gente consegue, né? Quando somos perturbados por um companheiro de turma, de trabalho. Quantas pessoas no trabalho sentem-se mal. Já ouvi casos de pessoas falando comigo que se sentem mal no trabalho porque os companheiros faziam pilhéria com ela, faziam gracinha. Ela era a única moça, no trabalho tinha 6 rapazes, como que não perturbaram. É uma perturbação. Agora imagine, se essa moça desencarna com aquela perturbação, ela pode vir perturbar aqueles, se não tiver o perdão. E nós precisamos, então, a reconstituição da nossa vida, né?
a nossa existência, seria o caso. E como é que nós vamos conseguir isso? Através do perdão. Compreender que nós temos nossas falhas, queremos ou não, ainda não estamos totalmente instruídos a evitar algumas falhas. Todos nós, de um modo geral. A gente pode fazer muita coisa boa, mas de vez em quando damos uma titubeada, porque ainda não estamos num caráter de perfeição. Não estamos nesse patamar, mas nós estamos nos instruindo. E graças a Deus, a doutrina espírita está ao nosso lado. Porque toda vez que fazemos algo que vão contra as leis de Deus, aquele que não tem a instrução continua até fazendo, porque ele não sabe. Mas nós, espíritas, que compreendemos isso, é o momento de pensar e dizer o que eu fiz. Estou fazendo certo, fazendo errado? Peça perdão, peça desculpa. A gente diz perdão, desculpa. É como se fosse um perdão, né? A gente desculpa. Se bem que a desculpa, às vezes, a gente até esquece. O perdão real, não aquele da boca para fora, aquele que vem do coração, da mente tranquila, esse perdão, muitas vezes, ele chega ao nosso ponto, como nós queremos, como deve vir. E, então, esses conflitos, diz aqui, se sucedem, saís de um para outro desespero. Tens dificuldade de exteriorizá-los, verbalizá-los, aliviando-te. Fobias, complexos, recalques, dominam-te a paisagem mental e te sentes fracassado. Retempera o ânimo, porém, e sai do refúgio dos teus tormentos para a luz clara da razão. Ninguém está na terra fadado ao sofrimento, aos conflitos destruidores. Ninguém. Deus não criou o homem, homo sapiens, o espírito, para ser infeliz e sofredor. Tudo aquilo que nós passamos de sofrimento, somos nós que causamos. Os nossos tormentos, nossas obsessões, isso tudo são coisas que nós mesmos causamos. Então, cabe a cada um pensar. Se cometeu uma gafe, cometeu um erro, um engano, procura a pessoa e digo, companheiro, desculpa, me perdoe, eu fui errado. Isso é tão bonito, mas as pessoas, devido ao seu egoísmo, que é a pedra fundamental de todos os males, egoísmo, vaidade. O vaidoso não vai pedir perdão. Ele até sabe dizer em consciência que ele sabe que está errado, mas ele não vai pedir perdão porque ele é orgulhoso, ele é vaidoso. Mas o que adianta? Quando a gente desencara, tudo vai por terra abaixo. E é melhor convivermos com as pessoas num clima de paz, num clima de amor. É bem melhor, porque a pessoa, além de viver melhor conscientemente, a alegria, vai viver bem fisicamente. Porque esses tormentos que nós conservamos ou vamos adquirindo através das reencarnações, porque a gente hoje desencarna, o corpo vai para a Terra, mas o espírito fica livre e leva consigo muitas marcas de existências pretéritas. E essas marcas vêm, numa outra reencarnação, a nossa perturbação. Então, quanto mais nós procurarmos desencarnarmos de uma maneira melhor, menos problemas teremos na outra reencarnação. E quando nós vivemos alegre, em paz, conosco e com os outros, até a saúde do corpo físico melhora. Pessoas que vivem, desculpa se eu falo,
não estou querendo atingir ninguém, mas a maioria das pessoas que vivem tomando medicação, salvo uma questão pregressa, são pessoas nervosas, agitadas. Isso tudo faz com que prejudique o vaso orgânico, o nosso corpo físico. Esses tormentos, principalmente, a pessoa que vive atormentada com tudo, a saúde da pessoa, de um modo geral, não funciona muito bem. Então, quando nós procuramos estar com o espírito em paz, alegre, nós não vamos dizer que não vamos ter doenças físicas, fisiológicas, orgânicas, mas serão minimizadas e, possivelmente, o espírito vai aceitar de alguma forma e vai trabalhar melhor. Exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier, nosso querido amigo, cheio de problemas, glaucoma, diabetes, um monte de coisa, mas ele estava sempre na dele alegre. Então, por que nós não venhamos também nos espelhar em Chico Xavier? Estamos com problema? Estamos. Mas não somos problema, nós estamos. Esses problemas podem ser minimizados desde que nós também estejamos um pouco mais em paz. Né? É simples. Parece complicado, mas não é tão complicado. Tudo cabe a nós fazer com que nós venhamos a nos sentir melhor. Fazemos como Santo Agostinho, à noite, quando se deitar, fazer um retrospecto do seu dia, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu fiz errado. Se o que eu fiz de bom, permaneço fazendo bem. Aonde eu cochilei e fiz coisa errada, eu vou corrigir no dia seguinte. Esse é o exercício que nós deveríamos fazer todos nós. Esse exercício. Porque nós vamos nos sentir bem melhores, vamos nos sentir bem mais alegres, a saúde bem melhor, e quando não for o caso de melhorar muito a saúde, pelo menos nós vamos aceitar algumas delas de forma menos triste. Né? Vamos, então, evitar que obsessões e tormentos se dissipam das nossas mentes. Perdoar se eu fiz o mal a alguém, que Deus o tenha, que os bons espíritos os ensinem, que haja paz. O conhecimento dará para nós essa oportunidade. Vamos, então, encerrar nosso momento da divulgação doutrinária, nesse instante, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, pela oportunidade das sucessivas reencarnações, em que cada uma delas, Senhor, venhamos a aprender um pouco mais. Se aprendemos pouco até agora, que possamos nos instruir e aprender um pouco mais nas existências sucessivas. Agradecer a Jesus, nosso mestre, querido mestre, que esteve conosco, nos trazendo tantas informações do Pai, e prometendo que pediria a Deus que mandasse uma outra forma de nós aprendermos, um consolador, que nós dizemos ser a doutrina espírita. Agradecer aos bons espíritos, que sempre conosco estão, nos intuindo, na maioria das vezes, para as coisas boas. E nós é que devemos vibrar na faixa amorável do bem e seguindo o bem, tranquilamente, dizendo sempre que a vida é maravilhosa, a vida é boa. Saibamos viver a vida da melhor maneira possível, sem, entretanto, prejudicar a quem quer que seja. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja.